Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão no canal Brasil Pensa. Hoje eu vou falar sobre as dízimas periódicas, né? Eu coloquei aqui o número 0999 e eu vou tratar da questão das dízimas, vou ler alguns conceitos, né? Depois eu vou comentar o que eu entendo a respeito. Essa anotação para a dízima periódica consiste numa sequência interminável de noves após a vírgula. É um número que representa o menor número não menor que todos os números da sequência 09, 099, 0999, isso é, o supremo dessa sequência. Este número é igual a 1. Em outras palavras, não é quase exatamente, nem muito próximo, não, mas não é exatamente 1, em vez disso. É o número inteiro 1, representam exatamente o mesmo número. Há diversas maneiras de mostrar essa igualdade, desde argumentos intuitivos até provas matematicamente rigorosas. Isso aqui eu peguei do Wikipedia, né? De forma geral, todo decimal finito tem duas representações iguais, que é uma propriedade de todas as representações do sistema numérico posicional, independente da base. Por essa e outras questões, como provas rigorosas, algumas pessoas podem achar a igualdade suficiente contra-intuitiva a ponto de questionarem ou rejeitarem. Leonhard Euler foi um dos primeiros matemáticos a estudar o valor da dízima periódica simples. Nas últimas décadas, pesquisadores têm estudado a receptividade dessas relações entre os estudantes. Com efeito, até francas rejeições à validade dessa identidade apresentam-se. Embora muitos sejam convencidos sumariamente apenas pela autoridade emanada dos livros, seria interessante fazer um exame mais profundo. E aí vamos lá. A não singularidade das tais expansões não é exclusiva dos sistemas decimais. Todo número não nulo com notação decimal finita tem uma contrapartida com infinitos 9 à direita. 0,249999 é igual a 0,25, exatamente como no caso especial considerado. Esses são os números racionais e constituem um conjunto numérico denso. Por razão de óbvia simplicidade, apenas a representação terminativa é quase sempre preferida. Prova elementar. É possível provar utilizando apenas ferramentas matemáticas, como se desenhar 09, 099, 0999. Basicamente, isso não prova que existe o 0999 infinito e que ele seja igual a 1, como a gente vai ver, né? O significado da notação é o ponto mínimo. Como, em última análise, não há espaço entre 1 e esses números, o ponto 1 deve ser esse ponto mínimo, portanto, 0,999 igual a 1. Veja que, na verdade, mais um caso em que nós vemos assim, não é uma demonstração efetivamente, é um raciocínio vicioso, né? Ou viciado, né? Intuitivamente, na reta numérica, veremos imediatamente que todos esses pontos estão à esquerda de 1 e se aproximam cada vez mais de 1. Então, nada disso mostra que 0,999 igual a 1, que ele exista efetivamente. Prova rigorosa. Denote que com n noves após o ponto decimal e assim por diante. Note que... aqui não deu para ver exatamente, né? Não ficou legal. Seja x um número menor ou igual a 1, maior que 0,9, 0,99, 0,999, para todo n. Ao subtrair um dessas unidades, temos a finalização da prova requer que não haja nenhum número que seja menor que 1. Esta é uma versão da propriedade arquimediana que é verdadeira para todos os reais. Depois eu publiquei aqui no Brasil Pensa, tá? Você pode olhar isso aqui. Multiplicar essa identidade por 3 dá 1. 0,999. Ela diz ainda que o argumento não é convincente, devido à ambiguidade não resolvida. Alunos que não aceitaram o primeiro argumento, às vezes aceitam o segundo e etc. Então, é basicamente esse tipo de demonstração que a gente tem, né? Muitas vezes é utilizada. Se não ficou legal, depois eu vou pegar a soma da série algébrica por si só, um resultado ainda muito antigo, muito mais antigo. Eu lembro que isso é uma das coisas que é pedido, né? Demonstra que 0,999 é igual a 1, né? Então vamos lá. O resultado é que facilmente se generaliza de duas maneiras. Todo número diferente de zero com notação decimal finita
e uma contrapartida com nobres à direita. Por exemplo, 0,24999 é igual a 0,25, exatamente como no caso especial considerado. Isso aqui já foi visto, né? Ele repete aqui. Aqui eu vou ler esse material aqui da Universidade Federal, tá? Eu vou pegar aqui a versão da IA, né? A última, que é a versão da IA, depois eu vou para o trabalho. É exatamente igual a 1, não se trata de uma aproximação, então não, é inteiro realmente o mesmo valor. Subtraindo a primeira da segunda, obtemos que resulta em tal. Pode ser visto como uma série geométrica que soma exatamente 1, ausência de intervalo, não existe nenhum número entre esse número e 1, que prova que são idênticos. Semelhantemente, a dízima periódica é uma forma alternativa de escrever números decimais finitos. Embora contra-intuitivo, é fundamento sólido na matemática, confirmado que não há diferença infinitesimal entre eles. Na realidade aqui, eu vou mostrar uma outra forma de enxergar isso depois, tá? Depois que eu comentar aqui. Vamos lá, então. Conceito para demonstrar a igualdade. Esse trabalho aqui é um trabalho de mestrado, né? Do Carlos Roberto Santos Danta Júnior. Foi feito agora em 2025. O orientador, professor Dr. Johnson Lucas, da Rede Nacional, Universidade Federal de Sergipe. Agradecimento, resumo, abstract e tal. Então vamos lá. A proposta é apresentar a demonstração formal da igualdade. Então vamos lá ver o que ele vai falar. Uma sequência de números reais, né? Associa cada número natural ao número real. Número real x, n, é dito enésimo termo da sequência. Observação, sequência finita ou infinita. É importante não confundir o conjunto imagem com a própria sequência. Tal. Ele vai falar alguns pontos aqui. Não tá... Uma consequência de uma sequência ser limitada por ser maior que zero é que n pertence a um intervalo menos 6c para todo n pertencente aos naturais, né? Então, não é isso que a gente quer exatamente agora. Ele vai falar um monte de definições. Limite de sequência de números reais. Aí ele vai colocar aqui os limites, etc. Demonstração da convergência. Então, 1, 0, 100, 0,99, 1.000, 0,999, 10 milhões, 1 milhão, 1 milhão, 0,9999, né? Convergência da sequência de forma intuitiva. Ele vai falar um monte de coisa aqui que é basicamente meio que um raciocínio baseado, né, na própria definição, né? Então a gente vê, depois a gente posso montar alguma coisa disso aqui e tal, não sei se eu consigo, se eu vou ter tempo de analisar isso, né? Propriedade do quociente, então ele vai dar um estudo do número decimal. Então vamos lá, e acho que fica melhor. Isso é o que eu quero. Seja x igual a 0,999, multiplica ambos os lados por 10. Subtraindo as igualdades, eu vou ter 9x igual a 9. Divido ambos os lados por 9, x igual a 1. Sendo 0,999, podemos concluir que 0,99 é igual a 1. O mesmo ele vai fazer para 0,33. Só quero convidar a pensar numa coisa aqui, primeiramente. O que acontece aqui? Quando eu subtraio 9,999 de 0,999, tudo que acontece aqui, depois da vírgula, é igual. Já que tudo que acontece aqui depois da vírgula é igual, estando certo ou estando errada essa igualdade, ela vai resultar em 9, x igual a 9 da mesma forma. Então, x vai ser igual a 1. A questão é, 0,99999 existe e é igual a 1? Ou quando eu enxergo essa igualdade fazendo essa ideia, 10x menos x, 9,999 menos 0,999, ou isso vai mostrar para mim que 0,999 efetivamente não existe? E basicamente esse número é igual a 1. Então eu vou fazer de uma forma que eu considero muito simples, e nós vamos ver isso aqui, tá? 0,333 é 1 terço. 3 vezes 0,333 é 3 vezes 1 terço, que é igual a 1. Então, 0,999 igual a 1. Então, ele vai fazer basicamente a mesma coisa, tá? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa aqui, tá?
Aí ele vai falar da série dos números reais. Então, você vê que a base ela vai funcionar da mesma forma, tá? Ele vai fazer somatórios, uma série de somatórios aqui para falar. Eu gostaria de pegar uma coisa simples, tá? Aqui, eu vou colocar aqui no começo. Não, no final. No final não vai dar, vai ter que ser no começo aqui mesmo. Então, vou colocar no começo aqui. Então, pensa aqui comigo. 1 dividido por 9 é igual a 0,111 infinitamente. Por quê? Sim. Vamos pensar o seguinte, por que esse número, vamos aumentar aqui, deve ficar grande, acho que ficou grande o suficiente aqui. Por que 1 dividido por 9 é 0,111 infinitamente? Porque quando eu divido 1 dividido por 9, o que vai acontecer? 0, é isso? 1 não dá para dividir, aí 10 dividido por 9 vai dar 1. Aí vai fazer o quê? 10 menos 9, 1. Vai sobrar 1. Aí eu vou fazer novamente. 10 dividido por 9, 1. Vai sobrar 1. 10 dividido por 9, 1. Vai dar 1. Isso vai acontecer infinitamente. Então, por que 1 dividido por 9 é 0,111? Porque o resto nunca vai acabar. Porque o resto nunca vai acabar. Então, na realidade, o que eu tenho aqui? 0,111 infinitamente mais R de 1 nono. O resto de 1 nono que vai sempre diminuir, mas nunca vai acabar. Então, na realidade, eu não tenho apenas 0,1 uma dízima periódica. Eu tenho 0,1 infinitamente, mais esse resto que nunca acaba. E essa divisão, ela vai ocorrer infinitamente, porque o resto não acaba nunca. Então, esse resto nunca vai acabar. Agora vamos pensar o seguinte. 2 nonos. 0,222 infinitamente. Isso vai ocorrer para 3 nonos igual a 0,333. 4 nonos. Certo? Aí vai chegar 5 nonos, 6 nonos, 7 nonos e 8 nonos. Em cada um desses eu vou ter o quê? Eu vou dividir e vai ter uma dízima, né? Vai ter ali uma divisão que nunca vai ter fim. O que acontece quando eu tenho 9 dividido por 9? Ele é 1. Ele não vai resultar. Não vai resultar 0,999. Isso é muito óbvio, isso a gente consegue perceber. Basta, e se você fizer para 1/3, a mesma coisa. 1/3. 0,333, por quê? Porque o resto não acaba nunca. 2/3 igual a 0,666. E 3/3, 0,999. Não, 3/3 é exatamente igual a 1. Então não tem essa de, eu vou fazer, e até aí na hora que chegar, vai chegar no 0,999. Não, não existe 0,999. Se você pegar cada um desses aqui, se eu pegar o 0,111 e chegar no nono, quando eu dividir 1 sobre 9, eu vou chegar no 0,111. E a mesma coisa por 2 nonos, 3 nonos. Mas o que acontece no 9 sobre 9? E é daqui que... E esse é o equivalente, né? Esse é o equivalente que nós temos aqui para esse suposto 0,999, não é isso? Então, veja, se é ele que eu tenho exatamente, o que eu posso considerar que existe aqui? O que existe de verdade aqui? O que existe de verdade aqui eu tenho o 0,1 dízima periódica, é o 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Quando chega no 9, isso acaba. Simplesmente acaba, não tem 0,999. Então, o que a gente pode pensar aqui? Se a gente pensar no... Ou seja, o que acontece quando eu multiplico, por exemplo, 0,111
por 9. Se eu não considerar que tem um resto, está fazendo essa divisão ser infinita, que é um resto que nunca acaba, eu vou ter 0,999. Só que quando eu divido 9 por 9, o resultado é 1 direto. Não vai existir o 0,999 que vai ser igual a 1. Ou seja, não existe esse número realmente. Esse é um número imaginado para representar algo que eu estou vendo que não existe. Ou seja, 9 sobre 9 é exatamente igual a 1. Então não é que 0,9999 é igual a 1. Porque existe o 0,999 e ele é igual a 1. Não. É simplesmente 0,999, ele não existe. Por quê? Porque no momento que eu faço essa multiplicação, na realidade, o que eu tenho na realidade? Quando eu tenho 0, vezes 9, que é igual a 0,1 mais 0,9 vezes, eu tenho 1 nono vezes 9, que é exatamente igual a 1. Então, eu não tenho 0,999. A fração está me mostrando que não existe 0,99. Ela mostra para mim que existe 0,111, mais um resto lá que não acaba nunca. 0,222, 0,8888, mais um resto que não acaba nunca. Por isso que vai para o infinito. Mas quando eu divido 9 por 9, não existe. Quando eu multiplico um nono por 9, o resultado é 1 direto. Então, quando eu faço esse truque de x igual a 0,999, 10x igual a 9,999, e aí eu passo 10x menos x é igual a 9,999 menos 0,999. E aí eu vou excluir tudo que tiver depois da vírgula. Eu estou excluindo tanto a dízima como o zero, que nunca acaba ali. Por isso que vai ficar o quê? 9 sobre 9, que é igual a 1. Mas o que essa demonstração está efetivamente informando? Ela está informando para mim que não existe o 0,999. O que existe efetivamente é 1. Quando eu divido 9 por 9, ele vai dar 1. Então, veja, quando eu faço... Se eu pegar isso aqui e buscar a geratriz, quando eu dividir 1 por 9, vai dar esse 0,1. No 2, no 3, mas no 9 não vai acontecer isso. Isso significa que o que me parece mais... O que me parece mais coerente é simplesmente admitir que quando eu tenho isso aqui 9 vezes, eu tenho isso aqui, essa soma, mais 9 vezes esse resto de 1 nono, que nunca vai acabar, e que vai fazer com que essa dízima continue para sempre. Vamos dizer assim, né? E ela continua para sempre porque o resto nunca acaba. Mas não existe isso. Então não é que 0,999 igual a 1. É que 0,999 não existe efetivamente. Ou seja, quando eu fizer um nono, 2 nonos, 3 nonos, até 8 nonos, o que vai acontecer quando eu chegar no 9 nonos? Não vai ter resto. Já que não vai ter resto, não vai ter uma divisão infinita para fazer. 9 dividido por 9 é 1 e pronto. Do 9 dividido por 9 vai dar 1 exatamente. Eu não vou ter 0,999. Então, o 0,999 é meramente uma ilusão quando eu simplesmente faço essa multiplicação mecanicamente, ou esse somatório, essa soma mecanicamente, e não considero a particularidade que, na verdade, se eu tiver isso aqui 9 vezes, eu tenho 9 nonos. E 9 nonos é exatamente igual a 1. Quando eu divido, vai dar 1 de imediato. Eu não vou ter um 0,999 que eu vou precisar fazer todo esse recurso matemático que foi desenvolvido para fazer essa prova, que, ao meu ver, é desnecessário. Né? Por quê? Porque quando eu tenho 0,1 essa dízima, 9 vezes somando isso, eu tenho esses 9 restos aqui. Esses 9 restos de 1 nono. 9 vezes o resto de 1 nono. E por isso eu tenho 1.
A mesma coisa vai acontecer com 3. Né? Eu tenho aqui 1/3, 0,333, mais o resto de 1/3 que não acaba nunca. Aqui, mais o resto de 2/3 que não acaba nunca. E por isso, essa dinâmica periódica. E aqui? Aqui eu não tenho resto algum. Não há resto a considerar. E, portanto, não há dízima a considerar aqui. Seria isso. Assim eu entendo a realidade dessa divisão. Então, se eu pegar aqui o 0,333 e somar ele 3 vezes, eu estou somando juntamente com ele esse resto que não acaba nunca, e por isso a divisão não acaba nunca. No momento em que eu desconsiderar a utilidade desse resto, eu não tenho mais uma divisão que vai seguir infinitamente, eu tenho uma divisão que vai ter um fim. Então, eu simplesmente tenho 0,333 mais o resto de 1/3. Se eu fizer isso 3 vezes, eu vou ter 0,999 mais o resto, 3 vezes o resto de 1/3, que vai dar exatamente 1. Ou seja, o que é o 0,333? É 0,333 infinitamente, mais o resto que não vai acabar nunca. Então, eu estou considerando essa divisão que não acaba nunca, porque o resto não acaba nunca. Eu estou considerando esse 0,666 infinitamente, porque o resto não acaba nunca. E por isso essa divisão vai perdurar infinitamente. Ela vai perdurar infinitamente e no infinito esse resto não vai acabar nunca. Por isso que essa divisão nunca vai acabar. E aqui eu tenho o contrário. Eu tenho uma divisão que acaba logo de cara. Eu peguei o 3 dividido por 3 e é exatamente igual a 1. Por quê? Porque eu tenho que considerar esse resto aqui que não acaba nunca. Quando eu penso nisso aqui, com esse resto que não acaba, eu consigo enxergar com mais, na minha opinião, com mais clareza. Por que 3 dividido por 3 é 1 de cara? Eu não preciso do 0,999 nem aqui, nem no 1/9 e nem em lugar algum. Né? O mesmo vai acontecer se eu pensar em 1 dividido por 6, que vai me dar uma dízima periódica, vai dar 1 dividido por 6 igual a 0,161666, né? Então vai estar aqui 0,1666, tal, né? E aí eu tenho 2/6 até chegar no 5/6. E eu vou ter essa dízima periódica aqui. Então, quando eu tiver aqui, por exemplo, 5/6, 5 dividido por 6 é igual a 0,8333, né? Então, eu tenho aqui 0,8333, certo? Mas o que vai acontecer quando eu tiver 6/6? Eu vou ter exatamente o número 1. Então, o que me parece mais coerente aqui? É simplesmente pensar que quando eu somar esse 1/6 6 vezes, e aí eu vou ter... Então, se você coloca na calculadora aqui, 1 dividido por 6 igual, não é isso? Se eu pegar vezes 6, o que ele vai fornecer para mim? Ele vai fornecer 1 exatamente, não é? Ele vai me fornecer 1, ele já está programado para isso. Mas por quê? Porque se eu multiplicar isso aqui 6 vezes, eu consigo enxergar que 1/6 vezes 6 é 6 sobre 6, que é exatamente 1. Eu não tenho 0,999 que eu preciso igualar a 1. Eu não tenho nenhum número perto disso que eu tenho que igualar a 1. Né? Agora, se eu pegar esse número e somar 6 vezes, né? Se eu fizer o procedimento do cálculo lá e tal, né? Eu vou ter uma demonstração e eu vou gastar tempo, eu vou pensar em vários setores avançados na matemática para explicar uma coisa que, ao meu ver, explica um número inexistente. 0,999 não existe. Quando eu penso em 6 sobre 6, se eu pensar simplesmente nessa relação aqui, eu vou ter problema também. Né?
Eu vou, de repente, pensar no número imaginário aqui. No número imaginado, né? Imaginário pode levar a outra coisa, né? O número que eu imaginei existe, mas não existe. O mesmo vai acontecer para todos os outros casos, né? Se eu pegar 1 dividido por 7, quando chegar no 7 sobre 7, é exatamente igual a 1. Então, o que eu tenho é o quê? Existe uma falha nessa correlação. Existe uma falha na correlação do 0,333 com 1/3. Eu sempre vou perder alguma coisa quando eu transformar isso aqui nisso aqui. Eu sempre vou perder algo. Então, existe algo que não está sendo considerado aqui quando eu transformo em 0,333. Por que ele vai? Porque é exatamente isso. Quando ele vai para o infinito, o resto vai perseguir ele infinitamente. Enquanto essa divisão existir, enquanto essa divisão for feita, o resto não acaba. O resto vai perdurar eternamente. Então, é isso que se perde. O resto desse 1/3, ou o resto desse 1/9, ou o resto desse 1/6. É isso que vai se perder. Então, basicamente, o que nós temos aqui é uma tentativa de demonstrar que 0,99999 é igual a 1, mas considerando 0,99999 como se ele fosse uma entidade, um número realmente existente, quando na realidade ele não vai existir, ele se torna totalmente desnecessário. Quando eu chego em 6 sobre 6, eu não tenho resto a considerar, então eu não tenho nenhuma dízima aqui que eu precise igualar a 1. Quando eu tenho 3 sobre 3, eu não tenho nenhuma divisão aqui que precise ser continuada por um zero que nunca termina. Então, efetivamente, eu não tenho um 0,999 que eu preciso igualar a 1. A mesma coisa aqui. Eu não tenho um 0,999 que eu preciso igualar a 1. Eu simplesmente tenho um ponto. É isso que a divisão me mostra. Então, já que a divisão me mostra isso, o que eu tenho realmente aqui? Eu tenho uma falha nessa correlação de 1/9 até chegar no 9/9. Ou seja, isso vai funcionar muito bem. Ou seja, até quando eu chegar no 8 sobre 9, eu vou ter uma dízima, eu vou ter um número infinito, né? Que vai continuar porque existe um resto infinito. Todo esse procedimento vai simplesmente acabar quando eu dividir 9 sobre 9. Todo esse procedimento vai acabar quando eu dividir 3 sobre 3. Todo esse procedimento vai acabar, vai se tornar totalmente desnecessário quando eu dividir 6 sobre 6, 7 sobre 7, 9 sobre 9, 11 sobre 11 e qualquer outro número que gere algum tipo de dízima periódica e me apresente algo dessa maneira. Se eu for olhar, parar e pensar aqui, a princípio, todo o trabalho para demonstrar que 0,999 é igual a 1 por causa de A, por causa de B, de elemento C, de elemento D, na minha opinião, é se utilizar de algo totalmente desnecessário e a mera observação da divisão do número vai mostrar que não existe. Ou seja, eu não tenho um 0,999 igual a 1, eu simplesmente tenho 1 diretamente. E aí o que está sendo desconsiderado aqui, que na minha opinião é esse resto que está sendo desconsiderado aqui. Ou seja, quando eu tenho 1 dividido por 9, eu não tenho um resultado exato. Por isso eu não posso pensar que esse resultado inexato multiplicado 9 vezes vai me fornecer exatamente o que eu preciso no 9 sobre 9. Ou seja, algo se perdeu. É uma fração muito pequena. Inclusive não existe um intervalo. E por que esse intervalo não existe um intervalo? Mas se eu pensar em 0,333, eu penso no resto que não acaba nunca. Se eu pensar se existisse o 0,999, eu teria também um resto que não acabaria nunca. Só que ele não existe. Pensa em um número que, dividido por si mesmo, dê 0,999 infinitamente. Cadê o resto? Que resto é esse que faz com que o 0,999 não acabe nunca? Simplesmente não existe um número que, dividido por si mesmo, resulte em 0,9999999. Ou seja, ele simplesmente não existe. Isso, provavelmente, se a gente fizer para todos os outros números, vai resultar na mesma coisa. Então, até me alonguei demais, né, nesse vídeo para falar só sobre isso, né? Mas são ideias que nós vamos percebendo que
Às vezes nós temos demonstrações demais para número de menos, né? Para número que simplesmente não existe um motivo lógico, concreto, para que eu considere que isso, e se eu pegar isso aqui vezes 3 e gerar 0,999, é uma mera limitação conceitual, porque algo está se perdendo quando eu transformo 1/3 nisso aqui, algo está se perdendo quando eu transformo 2/3 nisso aqui, e isso acaba quando eu pego o número por completo. 3 dividido por 3 é um inteiro. Se eu pegar, dividir em 3 e pegar as 3 partes exatamente, eu estou pegando toda essa imprecisão que existe nessa igualdade, né? E estou ajustando. Ou seja, se eu considerar sem esse resto aqui, o mais coerente seria pensar que 1/3 é aproximadamente 0,333. É uma aproximação muito boa, cada vez mais precisa, mas nunca vai ser igual. Por quê? Porque sempre vai ter um resto aqui que vai impedir que essa divisão acabe. Aqui é a mesma coisa, isso não vai ocorrer aqui e nos outros números também. Então, ou seja, às vezes quando a gente fala em demonstração matemática, pode ser que a gente esteja falando em demonstração de mais, da existência de menos. E espero que tenha sido útil. Até a próxima reflexão.